53. Salmo 53. Ainda com sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, cuja glória transcende a tudo o que podemos imaginar, cuja santidade transforma o mais vil pecador num herdeiro da tua glória. Diante, ó Deus, da tua palavra, nós precisamos somente da tua orientação, iluminação e do poder do teu Santo Espírito para fazer tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Tua bondade, ó Deus, por tua bondade e misericórdia, fale ao nosso coração. Necessitamos de ti. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. Amém. Antes de lermos o texto, nossa geração é conhecida como a geração do descartável, né? É aquela geração que anseia pelo que é novo, vive buscando o que é novo, e tudo que é velho ou ultrapassado, a gente quer deixar de lado. Isso é muito perigoso. Nós compramos um aparelho telefônico, em pouco tempo a gente já quer trocar, porque ele já não atende a todas as expectativas que nós tínhamos sobre ele. E assim essa ideia do descartável ou do substituível rapidamente tem afetado também outras áreas da nossa vida. Por exemplo, no ensino. No ensino nós vemos que há um anseio por buscar novas técnicas pedagógicas e técnicas antigas, como por exemplo a repetição, não é bem vista. A repetição, ficar repetindo, memorizando, né? A memorização ou o método mnemônico, seja qual for, ele não é bem visto porque é algo já ultrapassado, algo que já foi substituído por coisas novas. Um ledo engano. Repetição é um dos métodos mais eficazes para a aprendizagem. Que o digam os músicos. Para você executar bem uma música, você tem que tocar várias vezes, repetir várias vezes aquela sequência, a fim de que você a execute sem erros. Repetição. Mas é interessante que a repetição é um método que a Bíblia usa conosco. Repetição não é algo que nós inventamos. Repetição é algo que Deus fez conosco e faz. Por exemplo, você tem um livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei. O povo estava para entrar na terra prometida, era a nova geração entrando na terra prometida, que não havia presenciado tudo aquilo que Deus fizera no passado. Então agora Deus manda Moisés repetir a lei. Deuteronômio é a repetição da lei. Nós temos livros na Bíblia que se repetem praticamente inteiros. Você tem os livros dos reis e tem o livro das crônicas, os livros das crônicas, que repetem a história. Por quê? Porque Crônicas foi escrito após o cativeiro babilônico. Quando Israel voltou para a sua terra, depois de 70 anos no cativeiro, Israel volta para a sua terra, e Deus então orienta seus servos a que escrevam novamente a história, para que eles tenham a história memorizada, tenham a história vívida em sua mente, em sua memória. O salmo que você vai ler comigo agora, você já leu ele, e nós já meditamos nele há mais ou menos um ano, quando nós meditamos do Salmo 14. O Salmo 53 é uma réplica do Salmo 14. Tem algumas diferenças que eu vou mostrar para você, mas no conteúdo não muda absolutamente nada. E aí você pode dizer assim: pastor, mas se eu já ouvi essa mensagem
há pouco mais de um ano, então não preciso ouvir de novo. E aí, se você me disser qual é o título da mensagem que eu preguei há um ano atrás, no Salmo 14, se você lembrar de mais detalhes da mensagem do Salmo 14, aí eu vou dizer para você, irmão, você pode ir embora, pode ir mais cedo para casa hoje. Vai dormir mais cedo. Mas eu creio que nós não lembramos. E esse é o motivo pelo qual a Bíblia repete textos. Justamente para nos mostrar que nós precisamos o tempo todo repetir as verdades de Deus ao nosso coração, para que nós não nos esqueçamos delas. E é por isso que semanalmente nós vimos aqui à igreja, ouvimos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus. É assim. Por quê? Porque nós nos esquecemos com facilidade. E é por isso que nós precisamos sempre repetir e rever essas verdades, reestudá-las, meditar nelas novamente, para que elas estejam sempre vívidas em nosso coração. Diz assim o Salmo 53. Ao mestre de canto, o salmo didático de Davi para cítara. Cítara era um instrumento. Era um salmo para ser acompanhado com cítara. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Como eu disse, esse salmo é a réplica do Salmo 14, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, os nomes de Deus são diferentes. No Salmo 14 aparece o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, mostrando que Deus é o Deus eterno, do hebraico Yahvé, Deus eterno. No Salmo 53, o nome de Deus que aparece é Deus, que no hebraico é Elohim, que significa Senhor, dono. Outra diferença, no Salmo 14, 1, aparece a palavra abominação, enquanto aqui no Salmo 53, 1, aparece a palavra iniquidade. No versículo 3, as palavras finais estão invertidas em relação ao Salmo 14, verso 3. Se você comparar, você vai ver que inverteu-se a ordem. Aqui no Salmo 53, verso 3, nós lemos, não há nem sequer um. Lá no Salmo 14, 3, não há nem um sequer. Só inverteu a ordem das palavras, sem mexer no sentido. No versículo 4, aqui do Salmo 53, também encontramos alguma diferença. Aqui são acrescentadas as palavras esses e eles, em referência aos obreiros da iniquidade, enquanto lá no Salmo 14, verso 4, aparece a palavra todos, em vez de eles e esses. No versículo 5 aqui deste Salmo, há uma diferença no tempo dos verbos. Eles estão no presente. Lá no Salmo 14, estão todos no tempo futuro. Há também uma diferença aqui no verso 5, que nos dá uma informação sobre o povo de Deus estar sendo sitiado pelos inimigos. Lá no Salmo 14 nós não temos essa informação. E essa informação é importante para nós entendermos a razão, outra razão pela qual este Salmo se repete no saltério, no inário do povo judeu. Por que esse salmo se repete? Enquanto lá no Salmo 14 foi escrito por Davi, o Salmo 53, de acordo com alguns estudiosos, ele foi revisado
e adequado por algum músico ou escriba nos dias do rei Ezequias, uns 230 anos depois da morte do rei Davi. Quando Senaqueribe, rei da Síria, ele sitiou Jerusalém, e naquela noite que ele pretendia, que antecedia o ataque, a Bíblia diz que naquela noite o anjo do Senhor veio e devastou a 185 mil soldados dos assírios, e no outro dia era só cadáveres que estavam ali. Deus miraculosamente havia libertado o seu povo, né? Então nós temos aqui no Salmo 53 essa informação para nós. Este salmo sendo repetido de geração em geração ali pelos músicos, agora 230 anos depois que ele foi escrito por Davi, novamente este salmo é reescrito. Alguma outra adaptação foi feita à letra, com a permissão de Deus, é claro, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que inspira as Escrituras, mas com o objetivo de mostrar justamente essa situação. Quando o povo estava cercado pelos inimigos, este salmo foi entoado, este salmo foi relembrado pelo povo. E aí faz todo sentido para nós, porque Senaqueribe zombou de Deus. Senaqueribe disse que os deuses dos pagãos não puderam fazer nada contra ele. Quem era o Deus de Israel para impedi-lo? Veja que no verso 1 diz o insensato no coração, não há Deus. Veja que aqui está descrevendo a atitude de Senaqueribe. Então este salmo, ele sendo repetido, ele traz para nós outras verdades, outros ensinamentos importantes, tão importantes quanto lá no Salmo 14, mas são importantes nós revermos estes ensinamentos e vermos outros ensinamentos que este salmo nos dá. Também o versículo 6 do Salmo 53, ele é dividido em dois no Salmo 14. Por isso que o Salmo 14 tem 7 versículos e no 53 tem apenas 6 versículos, né? E a última diferença, no versículo 6, o nome Israel substitui a expressão seu povo lá no Salmo 14, verso 7. Lá aparece a expressão o seu povo. Aqui fala do povo de Israel. Da mesma forma, a palavra livramento, que lá no Salmo 14, verso 7, aparece a palavra salvação em vez de livramento. Mas como você vê, essas mudanças não alteram em nada a mensagem do Salmo. Nós estamos praticamente revendo a mensagem que vimos e ouvimos há 1 ano e pouco atrás. Estamos revendo aqui hoje. Em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 18, o apóstolo Paulo cita este salmo, o Salmo 14 e o 53, para descrever a corrupção no gênero humano, para mostrar como o ser humano é pecador, como o ser humano é estragado em sua essência. Somos pecadores. E ele mostra que nem judeus e nem gentios escapam dessa corrupção. Não há nem um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 3. Para nos mostrar que a depravação humana, ela é universal. Até mesmo aquela civilização, ou aquele grupo mais afastado, sem contato com a civilização, lá no meio da selva, eles são depravados, são pecadores, tanto quanto nós somos. Se você acha que índio é tudo santinho, converse com missionários que trabalham com os índios. Tribos que assassinam gêmeos, porque se nasce gêmeos, um é bom, o outro é mau. Eles escolhem um e matam, e deixam o outro. Ah, pastor, mas isso é cultura deles. Ok. Alguns índios aqui no Brasil têm o costume da prática do canibalismo. Eles comem a carne dos seus mortos para poder receber o poder deles. Pastor, mas isso é cultural? Não é cultural. Isso é bárbaro.
Isso é o pecado. Eles adoram as estrelas, adoram a água. Isso é cegueira espiritual, porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E nenhum de nós conheceria a Deus se Deus não tivesse se revelado a nós. Porque a depravação em que nós nos encontramos, a depravação espiritual, ela é total. Não existe uma área sequer da nossa vida que não foi afetada pelo pecado. Não existe bonzinho diante de Deus. Não existe alguém melhor diante de Deus, é tudo pior. Por isso que Jesus veio, para resgatar-nos dessa situação de miséria e nos salvar. E este salmo, portanto, ele apresenta um raio-x do coração humano. Ele mostra como é o ímpio no seu procedimento, como o ímpio procede, como o insensato ele vive. E este salmo, ele revela, ele nos mostra que uma pessoa sem Deus, ela vive dessa forma. Então estamos falando aqui do caminho da insensatez. E eu quero falar com você sobre isso. O caminho da insensatez. Já falei com você exatamente esse tema, exatamente esse sermão, há 1 ano e 2 meses atrás. Quando falamos sobre o Salmo 14. Mas eu quero relembrar você de algumas verdades importantes. O caminho da insensatez. Não ande por ele. Não ande pelo caminho da insensatez. Insensatez significa falta de juízo, falta de senso, falta de sabedoria. Não ande por esse caminho. Por quê? Em primeiro lugar, vamos ver aqui o seu começo. Como é que começa o caminho da insensatez? Como é o início da caminhada no caminho da insensatez? O seu começo, verso 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, quando alguém se diz ateu, ele não está sendo inteligente, ele não está sendo alguém que se diz, que se vê como mais esperto que os outros, que não está preso pelas cadeias da religião. Quando alguém diz que não há Deus, essa pessoa está simplesmente vomitando a sua insensatez. Não é inteligência, é burrice. É loucura. Negar a existência de Deus é loucura. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Davi descreve o homem chamando-o de insensato. A palavra no hebraico é Nabal. Justamente o nome daquele rapaz que era o esposo de Abigail, que foi também esposa de Davi. Nabal, insensato. Uma pessoa sem juízo, uma pessoa sem sabedoria. Várias palavras no idioma hebraico são traduzidas por insensato, mas essa palavra, Nabal, ela tem um peso muito forte. Aqui neste salmo ela tem um peso muito forte. Ela mostra que a pessoa é nécia, é louca, é uma pessoa que é perversa, é vil, é desprezível. É desse tipo de gente que o salmo está falando. Quem diz que não existe Deus é um insensato, é alguém desprezível, é alguém perverso, é alguém vil, é louco, é nécio. Nestes 3 versos, nós podemos ver que a insensatez do pecador começa primeiramente dentro dele. Diz o insensato no seu coração. Tudo começa aí. Tudo começa no coração. Todos os pecados começam no coração. Não adianta procurarmos o pecado lá fora, ele está aqui dentro. Se você se afastar de todo mundo, se você se esconder lá no meio do mato, sozinho, sem contato com ninguém, para evitar o pecado, você vai descobrir que o pecado estará com você, porque o pecado está em você.
Mas o insensato, ele diz, no seu coração, tudo começa com o seu coração, com a sua mente, a decisão de negar a existência de Deus. Ele decide intimamente negar a existência de Deus. Forças pecaminosas externas o incitam, mas ele é o responsável pelo seu pecado. Se você nega a existência de Deus, entenda. Você pode pôr a culpa em quem você quiser, até mesmo em Deus. Engraçado que eu conheço muita gente que se diz ateu, que diz que não crê em Deus porque Deus é injusto. Mas se você não crê em Deus, como é que você diz que ele é injusto? Deus permite que criancinhas morram, sejam assassinadas. Eu não creio nele porque você diz que ele permite fazer isso, então como que você diz que ele não existe? É coisa de louco mesmo, né? É coisa de quem não tem uns parafusos bem ajustados, né? É uma coisa meio esquisita mesmo. Esses argumentos. Bem, em seu coração ele diz, não há Deus. O ateísmo, meus irmãos, é a essência da depravação humana. Quando você encontra alguém que diz que não crê em Deus, entenda que essa pessoa, o que ela quer dizer é, eu não quero me submeter a ninguém. Eu não quero ninguém mandando na minha vida. Eu quero ser o dono do meu nariz, o dono das minhas decisões. Eu quero ser o dono de mim mesmo. Por isso que é insensatez. Porque para vir ao mundo ele precisou de Deus. Para continuar vivo ele precisa de Deus. Mas ele não quer se submeter a Deus. O ateísmo é a essência da depravação. É o começo de tudo. O homem que se afasta de Deus, esse homem, ao se afastar de Deus, é porque ele segue o seu próprio coração. Ele não quer seguir a Deus, ele quer seguir o seu próprio coração. Observe que o ateísmo do insensato, primeiramente, não é algo filosófico, produzido por sua mente, mas sim algo moral, do seu coração, da sua vontade. Não é algo do seu intelecto, não é porque ele ficou ali pensando e pensando, se existe Deus, se existisse Deus, as pessoas não passariam fome, crianças não morreriam, enfermidades não existiriam, crimes hediondos não aconteceriam, barbáries não aconteceriam. Então, não é por causa disso. É por causa do coração dele. Ele não quer se submeter à palavra de Deus, então ele a nega. Ele diz que a palavra de Deus é mentira. Ele diz que a Bíblia é apenas um livro, escrito por homens, e papel aceita tudo. Assim, pois é, até o papel é mais inteligente que você. Porque o papel aceita. Mas você não aceita o que Deus diz. Você vê que para todos os lados que você vai, o ateísmo é uma loucura. É algo insensato. Mas aqui não se trata de um ateísmo filosófico, mas sim de algo moral. Eu não quero Deus. E justamente porque ele nega a Deus, ele corrompe-se e pratica iniquidade. E ninguém escapa. Quem dá as costas para Deus, de todos os que dão as costas para Deus, ninguém tem um final feliz. Ninguém tem uma vida feliz. Todos quantos deram as costas para Deus, não tiveram um viver feliz, uma vida feliz e um final feliz. Sua vontade, o seu coração é inimiga de Deus. Interessante que o nome de Deus aqui no Salmo 53 é Elohim, que significa dono, Senhor, dono. Eu não quero que ninguém seja meu dono, eu não quero que Deus seja meu dono, então eu nego, eu digo que ele não existe, não há Deus. Veja que o ateísmo também é um ato de rebelião contra Deus. Olhando para a terra, diz a Bíblia que Deus busca entre os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Se Deus não busca o homem não busca a Deus. Se Deus não tivesse vindo
buscado ser os pecadores e salvo os pecadores não teriam buscado a Deus. Porque a depravação humana é tal que impede o homem de buscar a Deus, de se submeter a Deus. Stanley Jones dá uma definição maravilhosa sobre o Evangelho. Comparando o Evangelho às religiões, ele diz assim: religião é o homem buscando a Deus. Por isso mesmo existem muitas religiões. Cada um inventa uma na tentativa de chegar a Deus ou de fugir de Deus, né? Porque o ateísmo também é uma religião. Não pense você que não, mas é. Em se tratando de fé, negar a fé é uma religião. Negar a existência de Deus é uma religião, é nisso que ele crê. Mas Stanley Jones diz que religião é o homem buscando a Deus, por isso existem muitas religiões. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem, por isso existe um só Evangelho, o de Jesus. Porque o Evangelho é Jesus. É o próprio Senhor Jesus, que veio para buscar o pecador, para resgatar o pecador de sua depravação. Um coração depravado, uma mente envolta na escuridão, produzirão somente decisões corrompidas. Produzirão somente decisões corrompidas. O verso 3 nós vemos que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Sabe quando o leite se estraga na vasilha? Não estraga só a parte de cima, né? Se azedou o leite, azedou todo. Todo o leite está estragado. Algumas cozinheiras habilidosas conseguem fazer doce com leite azedo. Não sei como, mas conseguem. Outras fazem iogurte, né? Gostoso, legal. Mas se você for como eu na cozinha, não tem solução, você vai jogar fora. E não adianta você dizer assim, não, eu vou jogar só parte do leite fora, porque todo o leite está estragado. É a mesma coisa aconteceu com a raça humana. Olhando para a raça humana, a Bíblia diz que Deus não encontra um sequer. Todos a uma se extraviaram, todos a uma se corromperam. Não há um sequer. E aí quando você olha para aquele estuprador, você olha para aquele político corrupto, para aquele assassino frio, e você diz assim, que coisa absurda, eu jamais cometeria um pecado desses. Eu não sou tão pecador quanto esse miserável é. Ao dizer isso, você está mostrando o quão pecador você é, igualzinho àquele. Talvez os seus pecados não sejam iguais ao dele, mas você não é menos pecador que ele. Sem Jesus, o seu inferno não será menos inferno do que o do pecador, do que o do estuprador. Sem Jesus, o seu inferno não é menos inferno que o dele. Por isso que nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Não é o homem que busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Não permita, irmão, que o seu coração se recuse a se submeter a Deus, nem que a sua mente se afaste da luz da glória de Deus. Não permita que a sua mente se afaste da luz da glória de Deus. Não permita isso. Porque se você se afastar, as suas decisões serão corrompidas, revelarão malignidade, iniquidade, pecado. Você foi salvo por Deus, recebeu um novo coração, isso é, você foi regenerado. Uma nova disposição mental, o nome disso é arrependimento. E foi capacitado a decidir por aquilo que glorifica a Deus, o nome disso é santificação. Esse é só o começo do caminho da insensatez. É loucura, é ateísmo, é rebelião, é depravação total. Agora vejamos
o seu percurso. Como é o percurso de alguém que anda na insensatez? Como é o percurso, o meio do caminho? Diz o verso 4, acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Quem são esses que a Bíblia chama de obreiros da iniquidade? João Calvino afirmou que eram os príncipes do povo, as autoridades que desviavam o povo, ao invés de cuidar para que o povo não se desviasse da presença de Deus, esses príncipes acabavam fazendo o povo tropeçar e fazia o povo desviar-se da presença de Deus. Outros pregadores dizem, como Warren Wiersbe e Alan Harman, eles entendem que esses obreiros da iniquidade são todos quantos se levantam contra os seus semelhantes e especialmente contra os filhos de Deus para oprimi-los. A metáfora aqui eles devoram o meu povo como quem come pão, expressa a naturalidade e a facilidade com que eles praticam sua maldade, explorando e devastando os filhos de Deus. Eu particularmente creio que obreiros da iniquidade aqui são essas pessoas que fazem o mal a todos os outros, em especial aos filhos de Deus. A maior loucura que os insensatos cometem está no fato de que eles não invocam ao Senhor. Olha o final do verso 4. Que não invocam ao Senhor. Eles não invocam a Deus. Por quê? Porque não creem em Deus. No ateísmo deles, eles negam a existência de Deus, negam que Deus exista. Para que eles vão invocar alguém em quem eles não creem na existência? E por que eles não invocam a Deus? Porque não querem se submeter a Ele. E o não convertido não quer nada com Deus até que Deus queira salvá-lo. Entenda isso. Se hoje você quer andar na presença de Deus, se você hoje quer servir ao Senhor, foi porque Deus veio ao seu encontro. Foi porque Deus veio até você. É justamente isso que eu falo para um ateu. Quando ele diz que eu não quero crer em Deus, eu não quero, eu decidi não crer. Eu falei assim, não, meu amigo, você está totalmente enganado. Não é você que não quis crer em Deus. É Deus que não quis ainda que você cresce nele. Porque no dia que Deus quiser que você creia nele, que você venha a crer nele, você vai crer. E você vai ver quanto isso é maravilhoso. Mas por que eles não querem crer em Deus? Porque eles não querem se submeter a Deus. Insisto nessa tecla, eles não querem obedecer a Deus. E por isso eles negam a Deus. O britânico Bertrand Russell, que era um filósofo agnóstico, outro nome, outro significado de ateu, né? Agnóstico é aquele que diz que ele não se preocupa, se existe Deus, ele não está nem aí. Ele não se preocupa em saber quem é Deus. Né? Eu não estou preocupado em conhecer Deus. Ele até não nega a existência de Deus, mas para ele não é importante saber se Deus existe ou não. Perguntaram para ele uma vez, quando ele morresse, o que ele faria ao se deparar na presença de Deus, o que ele iria dizer para aquele a quem ele passou a vida inteira negando a existência. E Bertrand Russell, na sua arrogância, disse, quando eu estiver na presença de Deus, se ele existir, quando eu estiver lá, eu vou dizer para ele, Deus, você não me deu provas suficientes da sua existência. Não? Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porquanto os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos nas obras que Ele criou, na natureza, em tudo que Ele criou, você vê a mão de Deus.
É impossível você olhar para um telescópio, através de um telescópio, e ver a grandeza desse universo e dizer que isso aqui apareceu por acaso. Ou se você inverter, pegar um microscópio e ver ali os pequenos, os minúsculos seres, vírus, bactérias, e como funciona o corpo humano. É impossível você dizer que isso aqui foi obra do acaso, obra de explosão, ou obra de uma evolução. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo crer nisso. Sim, é crer, porque evolucionismo não é ciência. Evolucionismo é crença. É crença. Todos os pressupostos do evolucionismo são crença. Para ser científico, ele tinha de ser replicado num laboratório. Tinha de ser submetido ao método científico, ser refeito dentro de um laboratório e acontecer de novo. Estão fazendo isso desde 2011 ou 2012, com um acelerador de partículas lá na Europa, não lembro qual país. Está tendo um acelerador de partículas. Eles estão tentando provar que o mundo surgiu do Big Bang. Estão tentando fazer ali as pequenas partículas aceleradas se colidirem para fazer uma pequena explosão, para mostrar que o Big Bang aconteceu. Pois é. Com eles ali há tantos anos, gastando bilhões de dólares nessa imbecilidade, monitorando ali os elementos, não acontece a colisão. E eles querem dizer que o universo, do acaso, por nada, as partículas se colidiram e aconteceu a explosão, sem ninguém. Se você percebe quanto que isso é imbecil, não tem outra palavra para isso. Quanto que isso é absurdo, é insensatez, é loucura. Isso não tem ciência em lugar nenhum. Isso é crença. E cá para nós, você precisa ser mais crente para crer no evolucionismo, no Big Bang, sei lá o quê, do que para crer no que a Bíblia diz. Porque a Bíblia parte do ponto de que existe um Criador soberano. Que nada acontece por acaso, mas dentro da vontade dEle. Que nada apareceu do nada. Aliás, sim, do nada Deus criou tudo, isso é verdade. Pelo poder da sua palavra, Ele fez tudo do nada. Não existia nada. E Deus fez tudo, trouxe tudo à existência. Mas Ele estava lá, planejando, criando e fazendo tudo do jeito dEle. Com o poder da palavra dEle. Mas por que eu tenho como ateu, como insensato, por que eu tenho que negar a Deus? Porque eu não quero me submeter a Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é fácil de ser seguida. Se fosse fácil, irmãos, nós não precisaríamos nos reunir todas as semanas aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Nós não precisaríamos ler a Bíblia todos os dias. Nós não precisaríamos estudar a palavra de Deus todos os dias. Se fosse fácil, bastava ler uma vez só. E pronto. Mas não é. É difícil. É difícil obedecer. Só podemos obedecer a Deus quando recebemos dele um novo coração, quando formos transformados por ele e recebemos um novo coração, porque com esse velho coração, com o velho coração com o qual eu nasci, envolto no pecado, encharcado no pecado, totalmente depravado, com aquele coração eu não posso obedecer a Deus. Mas quando Deus vem e transforma e coloca um novo coração, como Ele promete, aí eu tenho condições de crer e obedecer e me submeter a Cristo. Mostre ao ateu quão louca é a filosofia dele. Mostre a ele que ele está zombando de Deus e que a situação dele é crítica. Tenha misericórdia dele, sim, do pecador, do ateu. Tenha misericórdia dele, mas não deixe de ser franco com ele. Mostre para ele a loucura que ele está vivendo. E o final disso será terrível.
Não adule um ateu. Se for preciso usar palavras duras e incisivas com ele, use. Porque ele está caminhando, ele entrou num caminho de insensatez, está caminhando nessa insensatez e o final será terrível. E é o que nós vemos agora no versos 5 e 6, o fim desse caminho. Qual é o fim desse caminho? Tomam-se de grande pavor, onde não há o que temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Quem dera de Sião viesse já o livramento a Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O temor do Senhor é o único temor que expulsa todos os outros temores do nosso coração. Se você é uma pessoa que tem medo da opinião pública, do que as pessoas vão dizer de você, do que as pessoas vão pensar de você, tema a Deus. Tema somente a Deus. Tema ofender a Deus. Tema negar a Deus. Tema não testemunhar de Deus como você deveria. No momento em que você temer a Deus, sabe o que vai acontecer? Esse temor dos homens desaparecerá no seu coração, porque você não vai temer o que as pessoas pensam de você. Você não vai estar nem um pouco preocupado se as pessoas irão ridicularizar você, porque você diz que crê num livro que foi escrito há milênios. Você não vai ficar com medo de ser humilhado e envergonhado, porque o temor a Deus no seu coração expulsou todos os outros temores. Mas quem teme a Deus, a Bíblia diz, a estes Deus revelará, dará a conhecer a sua aliança. Aos que temem ao Senhor, o galardão da vida eterna está preparado. E é isso que importa. Só isso que importa. Mas por não temerem a Deus, os insensatos vivem atemorizados com qualquer ameaça. Observe o verso 5. Tomam-se de grande pavor. Onde? Onde não há o que temer. Agora olha o final do verso 5. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Isso aqui nos lembra aquela noite em que Senaqueribe cercou Jerusalém. Era a véspera da sua invasão, ele iria invadir Jerusalém. E naquela noite o anjo do Senhor veio e devastou 185.000 soldados. Matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Ficaram espalhados, mortos sobre a terra. Não foi isso que a Bíblia está dizendo? Onde eles estavam pondo medo em Jerusalém, ali mesmo o medo tomou conta deles. No mesmo lugar onde eles se sentiam seguros, eles experimentaram o pavor do terror da mão de Deus contra eles e foram espalhados ali, mortos. Isso é o resultado de uma consciência, uma pessoa que vive com medo onde não há o que temer, é resultado de uma consciência pesada, é resultado de uma consciência culpada. Jay Adams, falando sobre a esquizofrenia, ele fez ali um estudo por anos, por vários anos, numa clínica psiquiátrica. Ele fez o estudo ali e chega a essa constatação de que a maioria dos casos, se não todos os casos de esquizofrenia, estão ligados à culpa. A culpa.
por algum comportamento errado que a pessoa teve no passado. Por exemplo, um jovem que viveu nas drogas, viveu traficando, fugindo da sirene da polícia, fugindo de luzes piscando porque ele lembrava, era a polícia chegando para pegá-lo e ele fugia porque estava com coisa errada. Mesmo após a sua conversão, mesmo após ali algum tempo, abandonando todas as drogas, abandonando todo o erro, convertido a Cristo Jesus, o seu cérebro, que durante muito tempo foi condicionado a ficar em constante estado de alerta, com qualquer barulho de sirene, com qualquer luz piscando, qualquer giroflex piscando perto dele, e ele tinha que sair correndo, porque senão seria preso. O seu cérebro ainda está condicionado. E.J. Adams mostra casos de pessoas assim, que lidando com a esquizofrenia, justamente porque durante muito tempo estava condicionado àquela vida, fugindo do erro, fugindo do perigo, daquilo que o ameaçava. Agora, condicionado daquela forma, ele continuava assim, com medo. Não estou dizendo que para o esquizofrênico não há solução. Há sim. A palavra de Deus é maravilhosa, ela é poderosa. E ela liberta. E ela liberta. Mas entenda que uma consciência pesada, pecados não confessados, fazem você se arrastar, fazem você ter medo, onde você não precisaria ter medo algum. É assim que termina o insensato. É assim que vive o insensato. E o pior, ele vai se encontrar com Deus. E quando ele se encontrar com Deus, será para juízo. Será para juízo, como nós vemos aqui no final do verso 5. Apesar de viverem com medo de tudo, eles não temem a Deus, ainda continuam na sua insensatez. Por mais que os insensatos sejam advertidos do juízo de Deus, eles continuam zombando dele e fazendo pouco caso de Deus. Porém, irmãos, a justiça do Senhor Deus não tarda em vir. Por isso mesmo, aqui no verso 6, é uma expressão da confiança do salmista em uma aspiração, um desejo de sua alma. Se vendo cercado pelos inimigos, o salmista diz: tomara quem dera de Sião viesse já o livramento de Israel. Por que de Sião? Novamente, aqui nós devemos pensar lá em 2 Reis, capítulo 19, Senaqueribe cercando Jerusalém, aquela situação. Como o salmista poderia esperar que dali viesse o livramento? E aqui nós temos algo, uma verdade preciosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha de novo o verso 6. Quem me dera de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. No lugar onde o medo vem sobre os filhos de Deus, Jerusalém estava cercada por Senaqueribe. Jerusalém estava com medo. Senaqueribe cercando Jerusalém, Senaqueribe aqui com seu exército, e impunha medo a Jerusalém. Mas ali, onde Jerusalém experimentava o medo, o pavor, ali Deus agiu. E fez com que o medo que estava sobre Israel recaísse agora sobre os assírios, sobre Senaqueribe. Isso nos mostra uma verdade preciosa. Deus está com você no lugar onde você está sofrendo.
Deus é o socorro bem presente na tribulação. Ele está com você onde quer que você esteja, seja qual for a sua tribulação, a sua angústia, o seu medo, Deus estará com você, Deus está lá com você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não faça como um insensato que zomba de Deus, mas seja sensato. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Aquele que governa o universo estará com você naquele lugar onde você estiver passando por sofrimento. Ele estará ali com você. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, porque era aqui no mundo que estavam os filhos dele perecendo, e ele veio aqui salvar-nos. Deus é o socorro bem presente na tribulação. Ele não está longe e vem correndo. Não, Ele está com você, ao seu lado, guiando você. Eu lhe pergunto, há motivo para temer se Deus está com você? Há motivo para você se angustiar se Deus está com você? Mas eu lhe pergunto, em quem você tem posto a sua esperança? Para responder isso com exatidão, observe o seguinte: o seu coração e os seus lábios têm exultado de alegria pelo que Deus tem feito em sua vida? Quando você está passando por uma angústia, o que sai dos seus lábios? Tem saído louvor a Deus? O seu coração louva a Deus, até mesmo nas circunstâncias adversas da sua vida? Você louva a Deus? Se o seu coração estiver amargo, lamuriante e em desespero, significa que você tem esperado em qualquer outra coisa ou pessoa, menos em Deus. Porque se você estiver esperando em Deus, o seu coração diz, como diz aqui o Salmo, no verso 6, exultará, se alegrará em Deus. Se você estiver esperando em Deus, o seu coração estará louvando ao Senhor, mesmo estando sofrendo, mesmo debaixo de lutas e perseguições. Você estará louvando ao Senhor. Lembre-se, o Senhor Deus está com seus filhos bem ali, no meio da dor, da luta, da perseguição. É ali que Ele executará o juízo dele contra os inimigos, contra os algozes do seu povo. Portanto, é ali que Ele tem que ser louvado e exaltado na vida dos filhos dele. Se você estiver passando por alguma luta, esse é o melhor momento para você louvar a Deus. É nesse momento que você tem que louvar ao Senhor. Porque é nesse lugar de luta e tribulação que Deus executará o juízo dele contra os inimigos. É nesse lugar de luta e tribulação que Deus levantará você e te ajudará. Mas é nesse lugar de tribulação e de luta que você tem que louvar a Deus, bendizer ao Senhor, exaltar e exultar na presença dEle. Em vez de ficar reclamando, lamuriando, murmurando, confie no Senhor. Por quais caminhos você tem andado, meu irmão? Que escolhas você tem feito? Que esperanças alentam o seu coração? Busque ao Senhor Deus. Não seja um insensato que decidiu ser o Senhor de si mesmo. Por sermos totalmente depravados, não sabemos nos guiar sozinhos. Precisamos de Deus, como nós lemos aqui no começo do culto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja glorificado em nossa vida e exaltado em cada momento, hoje e sempre. Amém.